Abençoados, queridos, com grande alegria, grande prazer e grata satisfação, Uma vez mais estarmos aqui para ministrarmos seguidamente dois módulos aí seguidos, Na aula passada, ou no módulo passado, estivemos estudando soteriologia, Que é diferente de soterologia, porque muitas pessoas falam soterologia e na verdade é soteriologia. Tem uma diferença aí bem grande, como algumas pessoas também, e hoje a gente vai falar alguma coisa também de exegese bíblica, porque também tem a ver com hermenêutica. Quando se fala de exegese bíblica ou de hermenêutica, sempre vai estar ligado também essa matéria aí, E são muito semelhantes, elas trabalham muito juntos aí. Pastor, é exegese bíblica? Por incrível que pareça, a gente se pronuncia muitas das vezes aí exegese, mas ela não é, porque ela vem do expor, então ali esse X ele não vai ter o som de dizer, não, é exegese bíblica, e a gente confunde, muitos falam exegese bíblica, o que piora, porque exegese bíblica é uma coisa e exegese é outra, bem diferente. Por exemplo, se a exegese bíblica ela nos ajuda a interpretar a Bíblia, a exegese só complica. O que é exegese? É acrescentar o que o texto não diz. É o que o pregador faz aí, faz uma exegese bíblica. Ele dá um versículo e coloca na Bíblia como que se tivesse, de fato não tem. Como, por exemplo, faça da tua parte que eu te ajudarei, está na Bíblia. Então esse versículo, irmão, não tem na Bíblia. Pastor, mas a gente não precisa fazer alguma coisa para Deus nos ajudar? Sim, precisa também da nossa ajuda, mas na Bíblia não tem esse versículo, faz da tua parte que eu te ajudarei. Isso é uma exegese bíblica, é um acréscimo daquilo que não está na Bíblia, Então a pessoa vai e acrescenta um versículo ali que não tem, alguma coisa. Então todas as vezes que assim fazemos é uma exegese bíblica. E que não é o tema hoje que nós vamos estar falando, ainda que vamos estar abordando alguma coisa aí sobre exegese bíblica, mas a nossa aula, evidentemente, nós vamos estar trilhando aqui, falando sobre a hermenêutica, a importância da hermenêutica. Abra aí, por gentileza, o seu livro, na página 18, ou 17, perdão, página 17 do capítulo 1, visão inicial da hermenêutica, visão inicial da hermenêutica. Vocês estão aí? Bom, essa disciplina hermenêutica bíblica, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que ela não é facultativa, ela é essencial, primordial, importantíssima para a compreensão dos textos bíblicos. Eu costumo dizer que um bom pregador só será um bom pregador se ele conhecer um pouco de hermenêutica bíblica e exegese bíblica. Do contrário, ele estará perdido, literalmente. Porque, pastor, mas a Bíblia Sagrada ela não é suficiente? Sim, claro que é. Porque a própria Escritura explica a própria Escritura. Então, o melhor para interpretar é a Bíblia, mas o problema é porque as pessoas têm dificuldade de interpretar o que está na Bíblia. E para isso você precisa entender o contexto histórico, uma série de situações que, se você for um pouco leigo, você vai passar um pouco de vergonha. E alguém, um tanto quanto mais instruído, vai lhe apertar dentro dos textos sagrados, sobretudo quando se refere à questão de seitas e heresias. Então, se você não for bom de exegese bíblica, de hermenêutica, você vai ter dificuldade e facilmente será engolido aí pelos argumentos dessas pessoas que até estudam, e estudam às vezes de forma errônea para complicar a vida daqueles que estão no caminho correto ali da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a disciplina de hermenêutica, ela não é facultativa para o cristão, ela é essencial. Na nossa vida, nós podemos dizer que nós precisamos estabelecer o que é necessidade e o que é prioridade.
Dentre as matérias, todas elas são importantes. Nenhuma é facultativa, todas elas são importantes. Mas quando se fala no quesito conhecimento, interpretação da Bíblia, a hermenêutica e a exegese bíblica, ela é por demais importante. E digo, a hermenêutica nem tanto, mas a exegese bíblica, e nós vamos estar falando daqui a pouco a diferença de uma para outra, principalmente o de exegese bíblica, por incrível que pareça, são muito caros os livros. É por isso que às vezes é difícil. E eu entendo e compreendo as razões e as limitações financeiras, mas quem pode e tem condição, é bom você se aprofundar. Eu penso que deveriam pensar em uma forma aí de baratear, inclusive, esses livros. Você vai pegar um livro, um bom livro de exegese bíblica, uma fortuna. Você vai pegar uma Bíblia aí interpretada versículo por versículo, Novo Testamento, você vai pagar R$1.000 e poucos, não sei se ainda continua assim, mas realmente é muito salgado às vezes. Mas hoje, com os recursos que nós temos inclusive uma internet, agora tem que saber peneirar também aquilo que é bom, aquilo que é correto. Outra coisa que você precisa ter em mente, esse livro aqui, ele só vai te dar uma base. Aqui, quando você vai observar conteúdo aqui especificamente, é muito raso, porque não tem condições de abordar todas as questões aqui, mas ele vai te dar um preâmbulo, ele vai te dar um parâmetro para você seguir. Eu não sei se já citei, eu costumo citar alguns exemplos. Tem algumas regras, e principalmente a hermenêutica, a exegese bíblica, ela tem algumas regras. É um pouco chato? Só que ela lhe ajuda e muito, mas ajuda e muito, sobretudo você não falar besteira por aí. Ela vai te ajudar por demais nessas questões aí, mesmo tendo essa dificuldade de você encontrar. Primeiro que é difícil você encontrar. Vai numa livraria dessa e procura, quero um livro de exegese bíblica. Difícil achar. Difícil e muito caro. Fazer pedido normalmente. Às vezes é bom no pedido, que você na internet às vezes compra barato, faz uma promoção lá e tal. Então, um bom pregador, ele precisa ter esses subsídios teológicos para lhe ajudar nessa matéria de hermenêutica. Mas o curso, ele vai lhe dar esse parâmetro. Inclusive, eu vou estar falando ou procurando falar coisas dentro da hermenêutica que não está aqui abordado no livro. Vamos citar, vamos falar alguma coisa, mas o meu interesse também é passar alguma coisa além, porque o que já está aqui no livro você pode estudar, você pode aprender, e também de forma prática. Vamos ler alguns textos bíblicos e interpretá-lo de forma dentro da hermenêutica e da exegese bíblica, para você identificar qual o erro dentro do contexto e do texto ali, e observar que muitos pregadores às vezes pregam o que a Bíblia não diz, afirmando o que ela diz, sendo que ela não diz o que ele está afirmando ou falando ali. Então a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Essa disciplina, a gente entender toda essa questão. 1.1 aí, conhecer as regras é dever de todos nós. Então precisamos entender algumas regrinhas básicas. Precisamos, irmão Antônio Carlos? Precisamos, não precisamos? O que ficou, às vezes, na nossa mente, e o que nós erramos em muito, e a gente precisa ser sincero, evangelista José Rosena, sabe o quê? A gente pegava um texto isolado, inclusive, mais para frente eu vou citar esse versículo aqui, não sei se nessa aula ou na outra, quando a gente pega assim, que a letra mata. Aí a gente pensava, quando estava se referindo que a letra mata, era a questão do conhecimento, que não precisava estudar, que não precisava conhecer. Onde Paulo ia parar no lugar desse? Ou um instruído aquele? Irmão, o conhecimento é bom, sobretudo na vida que você deve guardar. Para você, eu separo algumas coisas, que é tempo e conhecimento. Tempo de intimidade com Deus, tempo de intimidade com a família, tempo de intimidade com os amigos. E a segunda coisa é conhecimento, porque é um bem tão valioso e ninguém rouba ele de você. E conhecimento é importante, irmãos, necessário. É importante nós termos médico evangélico, termos advogado evangélico, porque eles vão ter o conhecimento do todo. Olha que homem inteligente que era apóstolo Paulo.
Ele usou a inteligência dele a favor do evangelho. Um médico, ele vai utilizar a inteligência dele a favor do evangelho. Ele vai dizer, olha, até aqui, a ciência só vai até aqui, mas aonde faltar a minha parte, eu creio em um Deus que pode resolver o teu problema. O possível pode deixar que eu faço, mas o impossível Ele vai fazer na tua vida. Você já viu que coisa maravilhosa? Que coisa gloriosa? É por causa disso que muitos tinham os evangélicos como doido, como sem conhecimento, era como se fosse pessoa perturbada da mente. Hoje você vê médico, cientista, crente, irmão, defendendo a sua fé, com argumento, dentro da ciência, dentro da medicina. Sim. Então, e qual é aquele texto que fala? O meu povo está sendo destruído por quê? Conhecimento é maravilhoso, irmãos. Parabéns vocês que fizeram médio e estão fazendo agora aí também. Eu já fiz 23 cursos de teologia. Pastor, para que tudo isso? Para ensinar, irmãos. Tendo uma coisa, ninguém... Oi? Nunca pode. E deixa eu lhe falar uma questão aqui. Isso é sério, para a vida. Muito importante. Ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo, estará apto verdadeiramente a ensinar, sem contudo primeiro ele tenha sentado para aprender. Sabe qual é o problema de muitos pregadores, de muitas igrejas, de muitos pastores? É que se tornaram pastores, é que se tornaram pregadores, muitos deles por causa da mídia, aceitou Jesus ontem, ex fulana de tal, aquela mulher, Uraque não sei o quê, que coisa horrorosa, nunca foi convertida às vezes, irmão, subindo em cima dos nossos púlpitos e pregando, ex fulano de tal. Irmão, pelo amor de Deus, apóstolo, todo mundo pensa que apóstolo Paulo, quando no caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, e depois que abre-se as escamas, quando ele tem aquele encontro, todo mundo pensa que ele se converteu ali. Ele teve um encontro com Jesus ali, pode até ter se convertido, mas demorou 13 anos estudando. Estou falando de um homem extremamente capacitado, doutor da lei, um homem erudito, mas passou 13 anos estudando, para depois ensinar. Olha que homem poderoso. Ele é tão importante, depois de Jesus no Novo Testamento, não tem um personagem mais importante do que Paulo. Irmão, dos 27 livros do Novo Testamento, quase a metade foi ele que escreveu. Se você considerar que Hebreus foi ele que ele escreveu, e tem uma probabilidade ainda que pequena, mas tem, se ele foi o escritor de Hebreus, mais da metade dos livros foi ele que escreveu. Você está me entendendo a importância desse homem? Mas esse homem se converteu e foi o próprio Jesus que ensinou ele, mas ele passou 13 anos, irmão, aprendendo. E nós quer sair por aí, aceitou Jesus, já quer sair pregando, ex fulano de tal. Irmão, esse pessoal está tendo mais valor em cima dos nossos púlpitos pregando heresia do que falando errado, do que os outros que estão se matando há sei quanto tempo lá na igreja. O famosinho enche a igreja de crente e de heresia e de imoralidade. Pronto. É o problema da tradição. Verdade. A mente fechada, irmão, isso é um perigo, mas é um perigo. Tem um provérbio judeu, e eu pensei, a primeira vez que eu vi ele foi o ano, me parece que 2007, uma convenção em Porto Nacional, e eu, em algumas igrejas, em alguns lugares onde eu fui, porque eu primeiro gosto de citar a fonte. Se eu fosse, tem pessoa que pega a pregação da gente todinha, prega ela todinha, tudo bem, com a vontade, e depois tem a cara de pau, irmão. Por isso que tem também a ética bíblica, a ética pastoral. Aí o camarada, eu sei, sabe por que aconteceu? Aconteceu comigo, porque eu não estou pregando já desde agora, não, há muito tempo, e a cada dia que eu estudo mais, eu digo, meu Deus, não sei nada.
Porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Essa frase eu dizia que era do pastor Enoque, e na verdade não era, porque eu vi ele citando, e agora bem recentemente eu vi ele em Guaraí, perguntei para ele, e ele, não rapaz, não é minha, me parece que é um provérbio judeu, nem me lembro, é um provérbio judeu, e eu citei, não importa, mas é uma frase linda. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Ele explicou aquela frase que ficou famosa lá de Sócrates, quando ele pega e diz, eu só sei que nada sei. Então parece que ficou um pouco vaga, né? Agora com essa explicação ela abrange tudo, que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Quando a pessoa diz assim, eu já sei tudo, não quero mais aprender, é o começo do fim. O médico, ele nunca para de estudar. Nunca pode parar de estudar. O bom advogado nunca pode parar no tempo. As leis estão sempre surgindo. Você precisa se aperfeiçoar. Um bom pregador, exegeta da palavra de Deus, ele precisa todo o tempo aprimorar os seus estudos. Pregação que eu pregava 10 anos atrás, eu tive que refazer quase que praticamente toda ela. Principalmente em questões históricas, às vezes fundamentalógicas de dentro da escatologia, que mudou. Então você precisa estar, irmãos, acompanhando esta evolução, não para o mal, mas para o seu próprio bem, que é para você não parar no tempo. Senão você vai sair por aí falando besteira, como dizia há muito tempo, e tem gente por causa da tradição ainda dizendo, não pode depilar a perna. Não pode raspar as axilas. E quem dirá? Quem dirá as costas, né? Então, não pode, irmão. Aí o camarada vai casar com um homem, porque é como se fosse um todo peludo velho encostando em tu lá. Que coisa, irmão. Você está me entendendo? Irmão, vamos parar com essa bobagem. Aí vem com o sovaco todo peludo, a suvaqueira pro culto, que não pode levantar o braço. Você está me entendendo? Ensinou para nós daquele jeito. Era pecado, irmão. Não podia de jeito nenhum. Sim. E vi falar muito dele. Era um baixinho, mas um homem duro na palavra. Homem de Deus, mas era duro. Irmão, vou te contar, nada contra o irmãozinho, e Deus operava, às vezes até mais do que hoje, por causa da inocência do povo. Tudo bem. Todo mundo passava com paletó e todo mundo todo mundo estava caindo no poder de Deus, todo mundo endemoniado, porque por causa da rexona. O paletó dele parece casa de suvaqueira. Você está me entendendo? O homem tirou o paletó pregando e estava derrubando o povo, pensando que era poder, era nada, era suvaqueira. Irmão, você está me entendendo? Outra coisa, mas você precisa entender o contexto. O senhor ia falar alguma coisa? Pois não. Verdade. Estatuto de pessoa e de lugar. Por exemplo, não é o contexto aqui, mas dentro das práticas de interpretação da hermenêutica é isso daí, você compreender o contexto histórico e social e cultural do momento da situação. Naquela época, os apóstolos vestiam um vestido. Vestido hoje não é roupa de mulher? Então você precisa conhecer a tradição do local. E deixa eu lhe dizer uma outra questão, no que não pode vestir roupa de mulher e tal, você tem que ter esse cuidado. Mas uma calça de mulher, dificilmente um homem vai vestir, não vai dar certo. Não. É diferente, você vai ver pelo modelo que a calça da mulher é diferente. Agora, tem um detalhe,
é importante a gente enfatizar isso. Não tem nada a ver às vezes com salvação ou não, mas tem muita calça e muito mais comportada do que certas saias e certos vestidos. É verdade, falou tudo. Além de curtinha, às vezes dá bem rodadinha assim, que se der um vento, Jesus misericórdia. Se der uma levantadinha para pegar qualquer vazia lá em cima do negócio, você já viu? E acontece, irmão. Você vai fazer uma visita e está lá um irmão lá e a irmã vai pegar lá alguma coisa e vai pegar alguma coisa lá em cima do armário. Você está me entendendo? Eu estou falando loucura. Tem que ter muito cuidado, irmão. Às vezes uma irmãzinha vai trabalhar lá no serviço e a gente ficava preso a isso. Tinha que subir escada e as irmãzinhas de saia. Tem mercado que não aceita, crente que Não aceita, irmãos, porque precisa subir escada, precisa fazer isso. E tem que ter muito cuidado, irmãos. Eu costumo dizer que, irmão, presta atenção. Tem uns tipos de demônio que o crente não pode ir com ele, não. Você tem que... Já falei muito sobre isso daqui. E a gente precisa ter muito cuidado. Todo demônio que, se ele vir para enfrentar você, você pode enfrentar na autoridade de Jesus, que Deus deu autoridade para você pisar serpente e escorpião. Sim ou não? Sim. Deu, irmão. Você pode enfrentar. Mas tem uns demônios, irmão, que o homem não é que o homem não pode com ele. É que o homem não dá conta dele mesmo. De qualquer jeito, porque o problema do diabo é que ele se disfarça. O pessoal pensa que é aquele ser bestial, com um tridente, ó, espetando o povo, com um rabão, chifrudão, aí coloca o ser bestial lá no carnaval. Tá todo mundo lá. E estão pensando que é daquele jeito. Irmão, onde é que na Bíblia você viu que o troço é daquele jeito? Não é não, ele é bonito, formoso, anjo de luz. Ele não vem. Mas ainda se ele vier, irmão, você enfrenta esse diabo, corta o rabo dele, deixa ele murcho, arranca esse chifre, serra, deixa ele murcho e cotó, e quebra o dente dele, enfrenta ele. Apesar de pastor hoje em dia, o diabo está até quieto, mas o povo faz questão de estar chamando ele. Faz questão, irmã, tem coisa que o diabo está longe daquilo. Quando diz assim, rapaz, isso é coisa do diabo, ele olha lá, não é eu não, eu estou admirado. Admirado. Não, sério, irmão, mas tem um tipo de demônio que nem José, que era santo, pôde com ele, que é o diabo de saia. É verdade. Irmão, o diabo, se ele vir de qualquer jeito, você enfrenta ele, mas se o diabo, homem de Deus, se ele vier de saia, irmão, foge dele. E o capeta é tão saliente que quando ele tem vezes que ele vem com aquela saia que é 1 palmo e 5 dedos aqui na frente, que se levantar o dedo, o pregador não pode nem mais pregar, olha para cima. E esse diabo, irmão, tem vezes que ele ainda vem cascavelando, ó. Chega peneirando. Senta lá na frente, nas primeiras cadeiras, que é para perturbar o pregador. Coitado do pregador, cheio da unção. Irmão, já vi pregador que teve que ir para o joelho lá e orar de novo. E quando olhava para lá, meu Deus do céu. Cai. E tem muitos que tem que pregar o culto inteiro olhando para cima, porque 1 palmo e 5 dedos. Se tirar os 5 dedos da frente, acabou, pronto. Agora, o modelo da nova saia é aquela longa, com lascada até em cima. É o engano a pastor, é? Pronto. Aí quando senta, abre a lascona aqui, ó, do lado. É. Aí a dobra perna. Na maioria das vezes, esse diabo não é de fora, não, é dali de dentro mesmo. Tem tudo isso, irmão. Então é importante a gente ter que ter cuidado. E essas coisas foi tudo passado para nós. E às vezes uma calça é até mais bonitinha, mais bem composta. Umas calças social e bonita, irmão, que se você vê, comportada, parece uma executiva, muito fina. Também não é essas calcinhas apertadinhas demais assim, não. Um negócio muito justinho de lycra. Não, é correr com decência, irmão. Da Bíblia diz que a gente tem que ser justo, mas não é na roupa, não. Tem que ter cuidado. Então tem tudo isso, irmão. Tem todas essas questões aí. A hermenêutica vai cuidar para a gente não ficar falando besteira aí, muitas coisas. Uma pergunta: a hermenêutica ela trabalha sozinha? Não. A hermenêutica sempre trabalhará com algumas questões, dentre elas, por exemplo, com o estudo do cânon. Ela não trabalha sozinha, ela vai estar sempre aliada com algumas ferramentas de interpretação, o estudo do cânon, por exemplo.
a crítica textual, a hermenêutica vai trabalhar muito junto com ela, a crítica histórica, com a crítica da exegética bíblica, ela vai estar sempre trabalhando com a teologia bíblica, a teologia sistemática, então ela está sempre trabalhando em parceria, e isso é bom. Quando eu falo de hermenêutica, por exemplo, existe hermenêutica que não é bíblica? Tem, por exemplo, existe hermenêutica jurídica, porque ela vai trabalhar exatamente com regras. O português não tem as suas regras? A hermenêutica tem as suas regras. Tem a hermenêutica bíblica, a hermenêutica específica. Então, várias coisas que nós vamos estar estudando aí, debatendo, que vai enriquecer bastante o nosso conteúdo. Uma coisa que precisa estar muito clara na nossa mente, e a gente tem que ter muito cuidado, é que existe uma grande diferença em interpretar a palavra de Deus de forma correta e você imaginar as coisas, você conjecturar. Você pode interpretar, mas o que está acontecendo é que às vezes a pessoa faz conjectura como que se fosse uma interpretação verdadeira. Conjectura, irmão, é conjectura. Você está afirmando. Então, quando você diz, irmãos, eu estou fazendo uma conjectura. Quando alguém falar assim, o pregador falar, eu vou fazer a conjectura aqui do texto. Então, já é alguma coisa que, que não está na Bíblia. Pode ser, como pode não ser. É uma questão pessoal dele, pensamento dele, interpretação dele. A Bíblia não está afirmando. Pode que seja verdade, é uma linha de raciocínio, então que ele leva a crer que pode ser aquilo dali. É um acréscimo dele que não pode ser prejudicial ou não, porque tem conjectura boa e tem conjectura ruim. Aí você precisa saber interpretar essas questões. Segundo Pedro 5,16 fala a respeito disso, a importância, né, de você ter o cuidado do estudo da palavra de Deus, e às vezes a gente pensa que não. Você vai olhar 2 Timóteo 2,15, diz que o obreiro procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Primeira coisa para ser obreiro, você precisa procurar. Precisa procurar. Eu não apresento nenhum obreiro meu se ele não procurar, se ele não se apresentar. Às vezes ele não se apresenta com palavra, dizendo, pastor, eu quero ser obreiro, mas as ações dele se apresentam. O camarada está lá pontual no culto, está arrumando as cadeiras, vai todo o culto de ensino, ele está se apresentando, ele está procurando, trabalha na obra, está evangelizando, está levando a palavra. Esse camarada, ainda que não esteja falando com palavra, mas as ações demonstram que ele está procurando ser um obreiro aprovado. Então a primeira coisa é procurar. Eu não apresento ninguém que não procura ser obreiro, ou com palavra ou com gesto. Eu não fico com vergonha de alguém que chega para mim, pastor, eu tenho o desejo de ser obreiro. Antes de alguém me perguntar, eu já tinha desejo de ser um pregador. E naquela época eu era muito tímido, morava na roça, e quando me deram a primeira oportunidade, eu escrevi um texto muito grande, passei o dia estudando, me lembro como se fosse hoje. Nunca mais esqueci, é o texto que eu mais preguei na vida, só de raiva de mim mesmo, porque da Bíblia não podia ser. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino de Deus for pregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes, aí então virá o fim. Oh, mas eu preparei esse texto gostoso, irmão, e eu convidei amigo, era ainda adolescente, lá em Colinas do Tocantins, de Goiás na época, pastor Assis, homem duro, mas homem abençoado. Os ensinos que aquele homem me ensinou até hoje está aqui guardado. Ele dizia que o crente é como um lençol branco. Que coisa maravilhosa. Ele diz, qualquer manchinha que você vê no lençol branco, a parede branca você está vendo. No dia que você aceita Jesus é a mesma coisa. Qualquer coisa de errado que você fizer, vou dizer, olha lá o crente. Ninguém vai dizer, ó, o católico está fazendo aquilo, ó, o espírita está fazendo aquilo. Mas se você é crente, e principalmente naquela época, pega você fazendo a coisa errada para você ver. O negócio era forte. Agora eu dou a sua palavra. Mas o que acontece? Eu, irmão, tinha esse desejo, vontade, era apaixonado. Só que na hora que entregou o microfone, porque tem muitos, quando pega o microfone, tem uma unção. Meu irmão, esse microfone tem uma unção que é para abalar. O camarada está quietinho. Se você jogar para cima, ele cai quietinho. Irmão, não dá um mugido, não levanta uma mão. Basta ele pegar um microfone, unção, é poder. Eita, o microfone tem um poder, eu digo mais do que Deus parece.
E eu digo, mas que poder é esse desse microfone? O camarada estava bem aqui agora, olha, empurrado, eu estava para dar um murro nele, dá um glória a Deus aí, tá? Vai morrer comido de bicho e não dá glória a Deus? Não dá um glória, mas quando pega o microfone, comigo era diferente, mas quando eu pegava o microfone, começava a tremer. A unção no microfone para mim era diferente. Irmão, e eu gaguejei, eu não dei conta de ler o versículo, convidei todo mundo. Os meus amigos tudinho riram da minha cara. Debocharam de mim. Tu pensa que naquela época não tinha bullying? Naquela época que tinha, agora não tem não. Naquela época tinha, o povo era mal, mas sorriram. A semana eu fiquei com tanta vergonha que eu não pisei mais os pés na igreja. Tanta vergonha, quase mataram meu ministério por causa das críticas que fizeram. Tomaram meu microfone que eu não dei conta, até para tomar e eu não queria entregar, e pegaram, tremia, as pernas tremiam, tudo tremia. Eu digo, meu Deus, eu nunca vou dar conta de pregar. Mas Deus disse um dia, você vai ser pregador da palavra. Pregador da palavra. Tempo desse eu estava no ginásio Rio Vermelho, pastor abençoado, homem de Deus, Carvalho Júnior era para pregar, não foi, eu estava por lá, fui pregar, no mesmo lugar. Fernando Guilherme vinha pregar bem aqui em Palmas, homem de Deus abençoado, mas recebeu o dinheiro, embolsou e não quis vir. O avião chegou e ele não estava trabalhando, eu era o vice do congresso, mas trabalhando, lavando vazia. Aquelas 6.000 cadeiras, eu e a irmã Sarliane, que hoje está no campo também, que era só nós dois que juntava aquelas cadeiras todinha, que nós organizávamos bonitinho, enfileiradinho, cadeira por cadeira, trabalhando na cozinha, eu era responsável pela cozinha e lavagem do banheiro. Deu 6 horas da tarde, o pastor presidente disse assim, pregador não veio, vai em casa, veste a roupa e vem pregar. 6.000 pessoas, e eu tinha falado naquele dia, eu digo, rapaz, eu só organizo isso daqui, mas chamar mesmo para pregar, o pessoal nunca chama num congresso como esse. Fui, preguei nos outros dias, tudinho, juntando todos os dias, parece que deu 13 almas, no dia que nós pregamos foi 42 almas para Jesus. O meu pastor disse assim, nós trouxemos tanta gente cara de fora, e o dia que achei melhor foi o dia que o nosso pregador pregou. Que alegria, né, irmãos, que bênção. Mas eu sentia prazer, e quando eu preguei lá, nesses dias eu me lembrei dos dias que eu fiquei lá tremendo. Eu quis dar uma tremida, mas eu enfrentei meu medo e fomos lá e pregamos para a glória de Deus, irmãos. Eu pregava no início, para vencer o meu medo, eu pregava para as melancia, lá na roça. Pegava aquelas gaias, enfiava no chão, fazia o olho, a boca, e fazia já com uma boca bem aberta, que é para dizer, dá glória a Deus, melancia. Era. Meu irmão, eu orei com o batismo do Espírito Santo, as melancia aceitavam Jesus. Irmão, recebia batismo do Espírito Santo. Ou as ovelhas, nunca vi umas ovelhas tão fiéis com aquelas melancia. Tudo que eu mandava fazer, elas faziam. Mas era convertida demais. Ô, saudade daquela igreja. Você está me entendendo? Eu procurei, irmãos, eu desejava, eu ansiava. Pode falar, minha irmã. Porque quando era na minha igreja, chegou um casal, eu disse que esse casal entrou como, não era nem obreiro ainda, e eles já entraram bombando, já fazendo tudo dentro da igreja, então eu não fui ver que já eram missionários. E o outro já era diácono. Eu disse, meu Deus. Ligeiro demais. Muito rápido, Senhor. A mulher já é missionária. Aí depois eu fiquei, não, tem alguma coisa errada. Aí quando o Senhor estava falando aí, o Espírito Santo acelerava o meu coração, filha, pede perdão, sabe por quê? Porque enquanto você estava prestando atenção neles dois, eles estavam fazendo a minha obra, eles estavam evangelizando, eles estavam entregando cesta básica para os pobres, eles estavam fazendo a obra. Então são coisas que a gente mesmo julga e a gente acha que aquele casal ali não está fazendo nada, mas nem que eles estão fazendo alguma coisa com a obra do Senhor. Eles foram merecedores de ter Eclesiastes, né? Essas coisas mesmo, por isso que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Irmã, deixa eu contar uma coisa, que às vezes, deixa eu desmistificar uma questão aqui, e que bom que a senhora entendeu essa parte. Jesus, ele até nos ensinou, como é que é aquela questão lá, que ele vai pegar os trabalhadores. Todo mundo recebeu o mesmo salário, e um começou trabalhando de manhã, parece injusto, né?
e o outro já começou. A questão do evangelho é a mesma coisa. Então, você já viu aquele ditado que diz: quem não é visto não é lembrado? Então a gente tem que procurar realmente apresentar. Agora, pode ser que a pessoa não veja, só que tem um detalhe: nós servimos ao Deus Berlai Roy, o Deus que tudo vê. Se o homem não vê, Deus está ali vendo. Eu conheço muita gente que não é consagrado pelo homem, mas já há muito tempo ele está consagrado por Deus. Você está me entendendo? E Deus é o reino de justiça. A Bíblia é feita de justiça. Às vezes é melhor você não receber elogios merecendo-os do que receber sem merecer. Via de regra, a gente não merece nada. Se alguém fizer qualquer injustiça contra você, a Bíblia diz: regozijai e alegrai. Por quê? O seu galardão vai ser grande, né? Qualquer injustiça que fizer contigo, Deus está transformando em bênção lá. Você está me entendendo? Então isso é verdade, querido. Agora tem uma outra questão também que a gente precisa entender. Talvez alguém vai se escandalizar com o que eu vou falar. Eu já fiz isso, eu já cometi um erro que hoje eu não cometo mais. Pastor nenhum, inteligente, sábio, nenhum, vai apresentar um obreiro que é inimigo dele. Alguém pega e diz assim: fulano de tal apresentou fulano de tal só porque é amigo dele. Por isso mesmo, meu querido, ninguém vai levar um inimigo não. Só que não pode ser só isso, você está me entendendo? Tem que ter chamada, tem que ter tudo isso. E tem que ser amigo do pastor. Irmão, você vai pegar uma pedra de tropeço para lhe derrubar, para lhe atacar, para lhe tacar pedra. O reino dividido contra si não subsiste. Eu tenho isso comigo. Eu não quero ser reconhecida pelo homem. Eu quero ser reconhecida pelo Espírito Santo do Senhor. É a melhor coisa. Eu quero ser reconhecida puxando o saco do meu irmão, lavando as cuecas dele, limpando o chão da casa dele, para ser reconhecida por ele. Eu quero ser reconhecida por Deus. O valor que ele sabe que eu tenho. É isso que eu quero. Só isso. É verdade. E a senhora também nunca se colocar como inimiga do pastor também. Não pode. Exatamente. Eu trato o meu pastor como uma rainha. Príncipe, princesa, é muito bênção. Princesa, olha aí. Minha princesa. Bom dia, minha rainha. Tudo bem. Minha princesa. Porque só em eu servir um copo de água todos os dias para ela no culto, para mim já é uma grande vitória. Isso é vitória, é bênção mesmo. E eu aprendo, eu costumo dizer, inclusive, se você não sabe honrar a quem Deus honra, você não serve para ser honrado. Eu tive muita dificuldade no início, irmãos, para compreender isso. Eu levava a pessoa, quando eu via, rapaz, eu vou juntar brasa na cabeça daquela pessoa. Ele era meu inimigo, me perseguia, e eu ia lá e ainda promovia o cara. Depois estava lá, puxando meu tapete, querendo me derrubar a minha cabeça. Você está me entendendo? Então a gente precisa pelo menos ser coerente com relação a isso daí. Nenhum pastor vai levar alguém que é inimigo dele. Não precisa nem ser amigo. Não precisa puxar saco, não precisa. Não precisa disso. Não precisa. Deus está vendo. Mas seja íntegro. E eu costumo dizer que o amigo de verdade não é só aquele que passa a mãozinha na cabeça, não. É aquele que nos corrige. A unanimidade é burra. Você aprende muito mais com as críticas do que com os elogios. É verdade. Eu tenho muito medo de bajulador. Demais. Quando vem alguém bajulando demais, eu já fico preocupado. Eu acendo o pisca-alerta, irmãos. Porque via de regra... não, é perigoso esse negócio de ser bajulador. Um amigo de verdade, mas de verdade mesmo, ele nunca vai esconder os seus defeitos. Detalhe, o amigo de verdade, ele jamais ou dificilmente falará dos seus defeitos para os outros, mas para ti ele vai falar. Digo, olha, para os outros eu não falo, mas para tu eu falo. Você faz isso, você faz isso. Estou falando que eu sou seu amigo. Estou lhe dando uma dica. Eu gosto de você, eu lhe amo em Cristo Jesus. Que amigo bom, rapaz, esse. Amigo. Agora o outro está vendo o outro no erro e não tem coragem. O bajulador fala bem de você na sua frente e por detrás, ó. O amigo de verdade lhe confronta você mesmo, mas não lhe confronta diante das pessoas. Eu, antes de alguém me confrontar, eu me ignorava o estudo. Um dia, um cidadão estava sentado na reunião
Me dá um relógio aí para mim. Eu era Quando faltar 20 minutos, me fala. Eu era líder de mocidade e esse cidadão queria o meu lugar, só que eu não sabia. Aí, nessa reunião, ele falou assim: o seu tempo acabou hoje. Ele falou assim: ele era muito amigo dos líderes lá. Eu fiquei pensando assim. Aí eu olhei assim e falei: mas eu não sei de nada também, pode ser que meu tempo acabou mesmo. Só que eu vou entrar por outra porta, é caladinho. Eu vou por debaixo da barulho. Matriculei lá no norte, eu fui professor lá. Agora, hoje, eu não preciso mais, eles é que me chamam. Olha, tá vendo? Que benção. Eles é que chamam. Eu não preciso correr atrás de lugar. Às vezes eu até rejeito as posições que eles me chamam. Eu vi que na minha ignorância eu não ia chegar em lugar nenhum, não adiantava eu não estar com o braço. É desse jeito, irmão. E coisa boa. Parece que não, mas é muito importante nos nossos dias. Voltando aqui para o texto, para a gente não fugir muito da matéria, dentro das questões aqui da hermenêutica, nós poderíamos falar de várias regras importantes. Eu separei só 5 para hoje, para nós falarmos rapidamente. Sabe para que a hermenêutica bíblica é boa? Primeiro, preste atenção, guarde isso. Para lhe ensinar a nunca pregar aquilo que a Bíblia não diz. Primeira coisa, que é importante a hermenêutica, ensina você a nunca pregar aquilo que a Bíblia não diz. Você está me entendendo? Você nunca vai pregar. Se você for um bom exegeta bíblico, um bom aluno de hermenêutica que conhece bem as regras, dificilmente, irmão, você vai pregar o que a Bíblia não diz. O que acontece é que tem muito pregador pregando o que a Bíblia não diz e afirmando o que a Bíblia não diz. Você está me entendendo? Então, estudando as regras de hermenêutica, você terá essa facilidade de nunca pregar o que é mentira dentro de um texto. Pregar o que a Bíblia não está dizendo. Forçar a passagem bíblica, não. Ela vai lhe dar uma interpretação. Qual a diferença entre a exegese bíblica e a hermenêutica? A hermenêutica é a teoria. A exegese bíblica é a prática. Por isso que eu costumo dizer que a hermenêutica é mais fácil do que a exegese bíblica. O caminho da exegese bíblica é muito mais complicado. Quando a gente faz um projeto aqui, a teoria está muito bonitinha, tá? Quando você vai executar esse projeto, na prática é muito mais difícil. Se vocês não viram a exegese bíblica ainda, eu acredito que devo estar vendo por isso, vocês vão ver que ela é um pouco mais complicada, porque ela trabalha a prática da interpretação. As duas na interpretação do texto, sim, só que uma é mais na teoria e a outra na prática. Então é importante, vamos dizer assim, o que a hermenêutica ensina hoje é todo o caminho que a exegese bíblica já percorreu até aqui para chegar àquela verdade. Ela já pegou mastigado, prontinho. Então é mais difícil a exegese bíblica. Contudo, todas essas questões ela é importante. A hermenêutica é importante para isso, para lhe ensinar, lhe ajudar a não pregar errado a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Parece que não é, mas é importante. Você quer ver uma outra coisa que é importante demais também? Ela ajuda você a identificar qual a importância, pastor, da hermenêutica. Segunda coisa, ela ajuda você a identificar o pensamento, a linha de raciocínio do escritor. Que às vezes você não entendeu nem o pensamento, o que ele está querendo dizer. Está confuso, está difícil. Até o próprio Pedro está dizendo que Paulo falou palavras muito difíceis de entender. E tem outra passagem que diz: os textos parecem difíceis. E parece mesmo. Se você não souber a lógica e o que ele estava pensando, qual é a linha de raciocínio, o que ele estava querendo dizer, você vai ter dificuldade. A hermenêutica vai te ajudar. Você quer ver uma outra coisa que é importante? A hermenêutica é você entender, e isso aqui é importante demais, você entender a mente divina. Através de quê? Da sua obra. Que obra? A palavra de Deus. Você vai entender um pouco mais da mente divina, a mente de Cristo, a mente do Espírito Santo, a mente de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através da sua obra, que é a própria palavra de Deus, porque a própria palavra explica a palavra. E o que a palavra de Deus é? O que a Bíblia é? É a palavra de Deus. Havia-se uma discussão muito grande, mas muito grande mesmo, e eu participei,
e pensa num povo que às vezes discute, é pessoa teólogo. Então eu gosto de discutir, eu não gosto muito de discutir Bíblia não. Se a pessoa diz, não, é assim, eu estou falando que isso aqui é uma coisa. Se alguém disser que isso aqui é uma cama, pois fique com a cama, eu não vou brigar não. Ele também não vai me agredir em nada, irmão, deixa ele brigar para lá, não é por força, não é por violência. Se Deus não convencer ele, eu vou convencer, deixa ele para lá com a burrice e a ignorância dele. Em outra época, não, eu ficava enfesado, emburrado. Aí no dia que eu descobri no dicionário que enfesado é cheio de merda, de cocô, não fico mais. Na Bíblia é isso, enfesado é cheio de fezes. Aí tem um bocado de crente aí, enfesado, outros emburrados, quer dizer, cheio de burrice. Vê lá no dicionário, vê se não é. Cheio de burrice, cheio de fezes, fedido, emburrado, cheio de fezes. Não discuto mais. Tem pessoa que você observa que eu não tenho nenhuma base bíblica. Aí ele aprende uma palavrazinha em hebraico no original, já é o bam da Bíblia. Ele acha que fez a roda. Sabe o que é que eu vejo, pastor? É que assim, o pastor não me chama, as pessoas oram, a oração repetida, ele tem dificuldade para orar, gagueja na hora de orar, gagueja na hora de a palavra introdutória, não sabe, explana uma coisa que não existe. Eu vejo isso, e a gente vamos julgar, porque nós fazemos um curso, e acho que a gente não devemos fazer um curso para aprender mais a Bíblia, porque isso aqui não é um curso, isso aqui para mim é uma bênção, que é para me aprender, base bíblica, para que eu não vá falar besteira na frente dos outros, vou ficar rindo da minha cara depois. Ó, a irmã prega uma heresia, ora feio e já fala feio, gagueja na frente do povo. É uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, irmãos. Eu digo assim, eu quando vou para a igreja, pode ser uma criança que for lá, eu vou estar pronto para receber, sim ou não? Vou. Só que tem um detalhe, depois, a Bíblia que diz, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, se voluntariamente continuares errando, não resta sacrifício mesmo. Ora, alguém que não faz o curso, que nunca fez, porque não teve oportunidade, porque não teve condições financeiras, a gente entende, compreende. Mas de um aluno, de um ibadiano, de um que está fazendo um curso avançado, as pessoas vão esperar mais de vocês. Você está me entendendo? Vícios de linguagem. A oratória nos ajuda com relação a isso. Você quer ver? E existia muito. E Deus operava? Operava, irmãos. E operava mesmo. Que Deus não leve tempo de ignorância. Mas se você está estudando é para aprender. E a Bíblia diz, tudo quanto você fizer, não faça para escandalizar o seu irmão. E tem certo tipo de pregação que escandaliza o outro que vem na igreja. Sabe por quê? Um outro dia uma irmã abençoada, mulher de Deus, eu recebi. Mas alguém que foi lá disse, eu não entendi nada que ela falou. Porque a cada palavra que ela falava, irmão, porque nós estamos aqui, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, louvado seja Deus, e Deus louvou, glória a Deus e aleluia. Aí, irmão, ele não falava 3 palavras sem repetir glória a Deus e aleluia. Irmão, para mim estava difícil identificar o que eu estava falando e o outro que não é crente. Vício de linguagem, homem de Deus, mulher de Deus. Eu digo, oh, Deus ajuda, eu ficava aqui torcendo. Os que estavam lá que não eram da igreja depois veio reclamar, não entendi foi nada, pastor. Você está me entendendo? Vício de linguagem, nervosismo. Tem pastor que chama Bíblia de Libra. Então tem que ter. Se às vezes a pessoa não fez o curso, não se preparou. Agora, um aluno que fez um curso, que está fazendo um curso avançado, tenha muito cuidado, as pessoas vão cobrar de você. E vão cobrar mesmo. Vai prestar atenção. Irmão. Você não falando besteira. Então a hermenêutica vai lhe ajudar tudo isso. Você quer ver uma outra coisa boa demais que ela ajuda a gente também? Ela traz sabedoria para a alma e conhecimento para a gente defender a nossa fé. Você viu que coisa maravilhosa? Enche a nossa alma de sabedoria e de conhecimento para defender a nossa fé.
Então, assim, conhecimento é bom, é valioso. Quer ver outra coisa boa que a hermenêutica traz? Ela ajuda nós a fazer uma relação e uma diferença entre o contexto social e cultural da situação do texto que está sendo narrado ali. Porque tem um momento, tem a situação, tem um contexto histórico por trás, tem um contexto social, o contexto cultural, tudo isso. Você está me entendendo? Então a hermenêutica ela vai lhe ajudar. Quer ver uma outra coisa boa que também ela vai lhe ajudar? E eu paro por aqui porque não dá tempo para a gente ficar, eu preciso entrar em outras questões aqui. Ela vai facilitar, ela vai ajudar você a interpretar a Bíblia de forma lógica. Eu vi o pastor Silas falando que do básico, né? Para você montar uma pregação, você não pode estender uma pregação muito grande, você pode se perder. Você, em vez de pregar, você vai gaguejar. Você vai repetir várias vezes aquela palavra, né? Ele falou o quê? Que a gente faz um resumo de um pouquinho de cada, e ali você monta uma pregação e as pessoas vão entender. Isso o pastor Silas falou. É para poder as pessoas entenderem aquela pregação. Faz um resumo. A pessoa tem que conhecer a sua limitação. Conhecer as suas limitações. É melhor você falar pouco, que as pessoas entendem, fala muito e ninguém entende. Aí alguém fala assim, o fulano falou um quilo, mas não entendi uma grama. Daqui a pouco repete tudo de novo, fica repetindo, que é para ver enchendo linguiça. Não precisa disso, irmão. Prega só aquilo que Deus entregou para você. A Bíblia é a palavra de Deus. E a hermenêutica, o que ela é? Ela é intérprete. É a interpretação, a arte de interpretar os textos sagrados. É a arte que nos ensina a entender o que os apóstolos estavam querendo dizer. Qual era a linha de pensamento dos profetas quando eles escreveram. Viu tanto que é importante a hermenêutica? Ela é importante demais. Exegese bíblica, importante demais. Ela vai nos ajudar nessa questão, vai entender a palavra de Deus. Uma grande dúvida que as pessoas têm: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Um monte de teólogo, rapaz, briga por causa disso. Eu acho uma resposta simples para isso daí. Eu não brigo. Não. Você acha que a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Eu acho que ela é a palavra de Deus. Você acha que a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Eu não acho, eu tenho certeza que ela é a palavra de Deus. Pronto. Mas tem muita gente brigando, dizendo que a palavra, que ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas que não é a palavra de Deus. E brigam, e eles vão lá e provam por A mais B. Irmão, aí eu arrumei uma solução simples. Eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela também contém a palavra de Deus. Pronto, resolvi o problema. Ela é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus. Acabou, irmão. Não tem discussão para mim. Pronto, resolvi. Porque há alguns textos que você vai observar que ela contém a palavra de Deus, que é o homem falando, é o contexto histórico. Então ela contém a palavra de Deus. Mas em toda ela é a palavra de Deus como um todo. Então ela é a palavra de Deus e ela contém. Não sei porque o povo estão brigando, eu já entendi isso. Então, usar de sabedoria. Você precisa ter esse cuidado aí. Olha só, na página aí, página 19, vamos falar alguma questão, vamos entrar no texto prático aqui. Definições práticas do que é a hermenêutica. 1.4 vai falar da mudança para o espiritual. Visa também evitar. O que é a mudança para o espiritual? Ela nos ajuda, presta atenção. Pode se tornar vã o esforço de ler a Bíblia sem observar regras básicas para a realização desta nobre e santa tarefa, principalmente para o ensino. Logo, essa disciplina ajuda o servo de Deus ou a serva de Deus a fazer o quê? Compreender Deus, irmãos, a entrar em ritmo de crescimento espiritual para a leitura importante e vitoriosa da mensagem divina. O que ela visa também? Ela visa também evitar dois graves problemas. Quer dizer, firmar a fé de doutrinas falsas, e ela ajuda a ensinar heresias para outras pessoas. Ela ajuda você a não ensinar heresias para outras pessoas. Ela vai lhe ajudar a firmar afirmar doutrinas verdadeiras e não falsas. Você precisa ter um cuidado muito grande com relação a essas questões aí.
Observe, vamos prestar bastante atenção. Tem pessoa que ele pensa que ele está inventando a roda ali. A questão de espiritualizar aquilo que não é espiritual, materializar aquilo que é espiritual e espiritualizar aquilo que é material. As pessoas têm muita dificuldade. Você quer ver uma questão da pessoa? Eu estou falando aqui de crítica textual. Por exemplo, você quer ver um texto que eu descubro qual a verdade dele através da crítica textual, da hermenêutica. Leia para mim Apocalipse 12 e 18. Vamos para o termo prático, falando de hermenêutica. Vamos aprender a interpretar a Bíblia aqui agora. Sei que vocês já sabem disso. Então leia para mim Apocalipse 2 e 18. Vamos ler. Aqui tem algo muito importante sobre hermenêutica. Apocalipse 12 e 18. Aqui a crítica textual vai responder uma pergunta muito séria aqui no texto. A inferência textual, coerência textual, 12 e 18 de Apocalipse. Pegadinha não, vocês estão dizendo aí. Pronto, quem na Bíblia dos que estão aí, que tem 17 versículos, levanta a mão. Alguém dos que aqui estão tem 18 versículos? 2 e 18? 2 e 18 de Apocalipse. 2 e 18. 12 e 18. Só a sua que tem 12 e 18? 12 e 18? Pronto. Você quer ver a dificuldade? Quem não conhece aqui de hermenêutica para entender, alguém vai, esse pastor está doido. Eu nem prego, irmão, 12 e 18 na minha igreja, porque até eu explicar isso daí vai ter dificuldade. Porque esse pastor é doido, só tem 17 versículos e está falando 18. Alguém já pensou, pastor, se alguém não tivesse aparecido nenhum aqui, por isso que eu trouxe uma com 18 e a outra com 17, está aqui, ó. E o problema não é só isso daí não, vou lhe dizer mais. O problema não é só isso. Se for só esse daí, era até mais fácil de explicar. Está 18? Pronto. A maioria tem 17 versículos. Detalhe. Leia o que tem 17. Leia o versículo 17 aí, alguém alto e bom som. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito obrigado. Agora lê alguém o 12 e 18 aí. Quem está aí? E o dragão falou sobre a areia do mar. Pronto. Beleza. A questão aqui é lógica. É porque assim, vocês sabem a Bíblia, depois na tradução Septuaginta, ela nem tinha parágrafo, nem ponto, nem vírgula. E nem os sinais maçoréticos foram acrescentados depois. Então o hebraico ele é um texto muito difícil de você ler e entender. Você lê ele de trás para frente. Olha a dificuldade. Detalhe, não tem vogal. Tenta falar o nome de uma pessoa. Eurípides. Tenta ler Eurípides. Sem vogal. Quem é que dá conta? O hebraico é isso. Não tinha. Depois os sinais maçoréticos entrou no lugar da vogal, mas não existia. Você já imaginou ler um texto? Ler um texto sem vogal? E detalhe, o nosso A no nosso alfabeto, por exemplo, é A, sim ou não? Lá, para o judeu, uma letra significa pelo menos 5 palavras. Olha a dificuldade. A pessoa mora 10 anos e não consegue falar o hebraico direito ainda, o original. Então não é só ter o original, é interpretar e saber o original. Por isso não tem ninguém melhor do que um judeu para interpretar. As melhores traduções, via de regra, são feitas pelos judeus. Agora, o detalhe. No texto que você leu, quem se foi sobre a areia do mar? Pronto. O seu 12 e 18 é o 13 e 1. O seu 12 e 18 está no 13 e 1, os que tem 17. Só que o seu está dizendo que é um dragão. Na versão da maioria está dizendo, eu pus-me sobre a areia do mar. Aí, em outra tradução está dizendo, João se foi sobre a areia do mar. João pus-me sobre a areia do mar. Um outro texto diz que foi um dragão que se
pôs sobre a areia do mar. Um outro texto diz que a besta se pôs sobre a areia do mar. E tem um outro texto mais louco que diz que a mulher se pôs sobre a areia do mar. Eu pergunto, quem se pôs sobre a areia do mar? Foi a mulher? Foi o dragão? Foi a besta? Fui eu ou foi João? Vamos fazer uma votação aqui. Quem acha que foi o dragão que se pôs sobre a areia do mar, levanta a mão. Eu vi uma aqui, corajoso. Quem acha que foi a mulher que se pôs sobre a areia do mar, levanta a mão. Não. Quem acha que foi eu, Euripides, que estava lá, levanta a mão. Não. Quem acha que foi a besta, levanta a mão. Tem aí que a cabeça ali. E quem acha que foi João que se colocou sobre a areia do mar? Entre 3 ou 4. A maioria está indeciso. O que ganhou foi os indecisos. Irmão, pronto. A crítica textual já aponta sobre mim. Não preciso você entender de nada. Às vezes você precisa nem entender muita coisa. Se você tiver coerência textual, uma boa crítica textual, às vezes você não precisa nem conhecer da regra. Mas se você tiver uma boa crítica, e se você ler o texto e o contexto, vai mostrar muitas coisas para nós. Você lendo o texto e o contexto de forma crítica textual, e é isso que a evidência nos ajuda, você já vai identificar quem é que estava sobre a areia do mar. Se era o dragão, se era João, se era eu, se era a besta ou se era a mulher. Primeiro, a mulher não tem uma análise ainda que qualquer que ser ela. Por quê? O dragão se irou contra a areia do mar, ou contra a mulher. Foi fazer peleja contra ela, ficou para trás, já não está mais ali na frente. A mulher já ficou para trás, o dragão virou com ela, já ficou para trás, o povo já deixou os dois para trás. O dragão não pode ser, porque a questão, a demanda era o dragão e a mulher. Não estava falando nadinha, então não pode ser o dragão. Outra coisa, muito menos pode ser a besta, por quê? O que a besta fez? O versículo 13 está dizendo: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi emergir do mar uma besta. Agora eu pergunto, como é que a besta se pôs sobre a areia do mar e vê ela descendo, subindo do mar? Outra coisa, besta não tem visão, dragão não recebe visão, a mulher nesse contexto não está recebendo visão. Por quê? Porque quem estava escrevendo o livro não era João? Tinha alguma mulher lá na ilha de Patmos recebendo visão? Não. Tinha algum dragão recebendo visão? Não. Tinha alguma besta recebendo visão? Besta não põe sobre a areia do mar, sobre a areia do mar aqui, e ela ao mesmo tempo subindo da areia do mar, não tem jeito. E quem está recebendo a visão é João. Viu? A crítica textual já me ajudou a compreender o texto, viu? Você prestou atenção? Parece que é muito fácil, não é? A hermenêutica nos ajuda nesses aspectos aqui. Não adianta procurar no livro que tu não vai encontrar, porque eu vou mais fundo. Está me entendendo? Não tem essa passagem no livro, não. Mas eu estou falando de um texto prático que poderia trazer muita repercussão. Se você ler em algum lugar, e se a Bíblia de todo lugar tiver 17, vai dizer: ih, a irmã leu errado, olha, tadinha. Não. Então precisa prestar atenção. Viu que é importante você entender de regrinhas? A crítica textual, coesão textual, a coerência textual nos leva a identificar. Então são coisas básicas que você precisa entender e compreender aí. Por que não se cria os estados da Bíblia não se tem uma facilidade melhor para entendimento? Não para quem estuda, mas para quem não entende, não tem facilidade. Hoje eu já fiz a Bíblia da Linguagem é bem mais fácil que a anterior, para a gente compreender e entender. Mas tem umas Bíblias que eu te falar, a gente pega para ler, faz confundir mais ainda. Se não tiver esse conhecimento, tem outros conhecimentos, aí realmente corre um grande erro da pessoa errada. Nessa questão, eu digo a que é mais correta, a que está mais próxima do original. Só que também tem um outro problema. Você vai pegar uma fiel e verdadeira, por exemplo, ela vai trazer alguns problemas, porque uma palavra naquela época queria dizer uma coisa e hoje ela diz outra coisa totalmente diferente. Então, para você pegar aquela tradução, você precisa identificar o que ela significava, aquela palavra. Era como, por exemplo, você iria pegar assim: a minha fé está firmada num touro de marfim.
para nós não significa nada, né? Só que naquele contexto histórico, o touro de marfim representava a força divina. Então a minha fé está firmada em Deus. A minha fé está firmada em Deus, não é no touro de marfim, irmão. Você está me entendendo? Então é bom o original, mas se você não entender no contexto histórico, você vai ter dificuldade. A crítica histórica, entender tanto que ela é importante. Alguém já leu? Lê para mim aí, 5:22, vou mostrar para você. A maioria dos pregadores pega ele errado. Qual? Mateus 5:22, bora conhecer esse texto aí. Eu nem separei aqui para ler, mas eu estou falando, ele falou de contexto histórico. Para você conhecer os original, você primeiro precisa identificar. Eu acho muito boa a tradução na linguagem de hoje, NTHL, ela é muito boa na linguagem de hoje. Só que também ela faz um erro. Ela tira, em alguns pontos, ela vai totalmente contrário ao que está dizendo nos originais. Ela quer tanto deixar explícito no nosso dia, que corre o erro de perder o sentido do seu original. Então tem muitas coisas que ela acaba perdendo o sentido. Você compreende aqui, mas a sua compreensão não é, às vezes, o que estava dizendo o texto lá, que você quis facilitar, e às vezes pega a tradução, não é nem em cima dos originais, é em cima da cópia do que foi dito. Então está acontecendo muito. Então está acontecendo, na verdade, se a gente for observar mesmo o senhor mesmo, que conhece mesmo profundamente. Quando vê um pregador que não tem esse conhecimento, você vai ver que ele vai falar muita coisa ali que não vai. Pois é. E tem coisa também que às vezes nem prejudica tanto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, todo mundo assim, né? E no original não está assim, mas eu não tenho coragem de dizer isso para ninguém, porque um dia eu disse. Aqui quase eu apanhei. Eu disse que a irmã me ensinava, aquele dia eu não sabia. Mas ela se levantou contra e não concordou, não. E quem é que disse para você que no original está assim? Não sou eu aqui, ó. Eu nasci no nome de quem falou, estou citando o nome dos estudiosos. Não, mas não concordo. E não sei o quê, porque ensinou toda a vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original não está assim, sabe como é que está? O Senhor é meu pastor e não me faltará. Perceberam? Porque, e parece que não, mas prejudica. O nada quer dizer, eu não vai me faltar nada, eu vou ter tudo. Não. Aí a correção do texto, e no original é não. O não quer dizer, eu posso até ter dificuldade, eu posso até ter provação, mas o Senhor não me faltará. Ele estará pronto para segurar a minha mão. Ele não vai evitar que a tempestade venha sobre a minha vida, mas ele vai me ajudar a atravessar o outro lado da barra. Assim como Davi, ele pega, né? Ele fala que o Senhor é uma missão para você. Então quer dizer, não falta que vai ter. Ora, teve até mendigo que foi para o céu. Teve ou não teve? Teve que passou dificuldade na escola de água. Foi para o céu e o rio não ficou. Você está me entendendo? Então esse negócio de nada me faltará é perigoso. Primeiro porque não está na Bíblia. No original está assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Só que eu não vou falar isso nas igrejas, porque o pessoal fala. Algumas traduções tiver ver ela atrás, esse sentido aí. Eu não me faltará. Algumas versões, ela traz assim, de nada terei falta. Que é o mesmo sentido que Deus falou. Podemos caminhar 5:22, para terminar tempo, senão a gente não termina aqui, não conclui o pensamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem polemizar com vocês, não será réu de perigo. E qualquer que disser será réu de sinédrio. Qualquer que disser louco será réu de fogo e inferno. Presta atenção, irmãos. Qual o erro daí? Alguém consegue identificar? Dentro da tradução da senhora, tem alguma palavra entre parênteses, entre colchetes? Não. Raca. É rápido. Raca aparece. Entendeu? Mateus 1. Entre aspas? Tem alguma coisa aqui entre aspas, entre colchetes? Mateus 1. Mateus 5:22. Raca aparece. Normalmente, nas versões mais antigas, quando tinha uma questão lá, entre parênteses ou entre colchetes, é que é um acréscimo, não estava lá. O pastor em Salmo 23 não dá. O Senhor, meu pastor, em nada me faltará. Aí. Pronto, vou explicar. Vou explicar para você qual o erro. Além do raca, tem um outro
aí? Não, é o sem motivo. Nada me faltará, vai. Sem motivo. O acréscimo está aí sem motivo. Ele que vai reforçar. Esse sem motivo não tem nos originais. Nas Bíblias lá bem mais antigas, ele vinha entre colchetes para demonstrar que não era. Como é que eu descubro isso? Através da crítica textual histórica. Você quer saber por que é que esse sem motivo entrou aí? Quer ou não quer? Eu só falo isso aqui e finalizo a aula. Sim. Não, então diga assim, eu quero saber, professor. Não, faz de conta que vocês estão dizendo. Eu quero saber, professor. Eu quero saber. E se vocês não quiserem, eu não falo também. Pronto. Eu me divido nessa aula. Pronto, deixa eu lhe explicar. Sabe por que tem esse sem motivo aí? Por causa de inglês. Quem foi que inglês, professor? Tradução para Rei Tiago. 1611, olha lá. Já sabe, inteligente demais. A tradução, irmãos, é uma das mais lidas do mundo aqui de James. Ela é a versão oficial dos ingleses, da língua inglesa. Uma das mais bem aceitas. Mas na sua primeira tradução, não se assuste, ela teve 2.842 erros, ou acréscimo. É boa, você entende, você compreende, mas tem muitos erros nela. Inclusive esse sem motivo. Sabe por que ele entrou aí? Por causa do rei Tiago. Por que teve esse erro do rei Tiago? Para quem não sabe, essa tradução da Bíblia foi feita por causa desse rei. Ele chamou 19. Chama para traduzir a Bíblia 19 importantes filósofos, entendidos, eruditos, que entendiam e faziam muito bem os originais. Então convidou esses camaradas aí para traduzir a Bíblia. E quando eles chegaram em Mateus 5:22, eles se depararam com um problema. Qual era o problema? O problema é que o rei Tiago tinha um irmão que estava banido há 10 anos. E o que esse camarada fazia? Ele perseguiu, tentou tomar o trono, usurpar, fazia sedições, contenda. Ele odiava o rei Tiago, o rei Tiago odiava ele, mas odiava ao ponto. Ele não quis matar o irmão, mas baniu o irmão. Ele não podia pisar lá, não podia nem triscar o nome do camarada, porque estava se tremendo de raiva, ódio. Aí ele disse: o texto correto é assim: qualquer que se poderizar contra o seu irmão, é isso. Aí tem que dizer: rapaz, agora tem um problema, porque ele é morte de raiva do outro lá, e a Bíblia está dizendo que não pode se poderizar. Então bora fazer um negócio, bora ajeitar um negócio para ajudar o nosso rei. Colocar no seu motivo. Quer dizer, se tiver motivo, eu posso me poderizar. E o danado lá, o irmão dele tinha dado motivo, né? Tinha perseguido ele, então ele morria de ódio. Então eles colocaram qualquer que sem motivo. E isso prejudicou todo mundo dele. Porque vamos dizer, se eu tiver motivo, eu posso ter ódio. Se eu tiver motivo, eu posso lhe odiar. Não, o texto não está dizendo isso, é uma crença. Aí é aquela questão da palavra, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Aí a gente vê essas falhinhas aí. A palavra não deixou de ser inspirada. O original está correto. O que errou foi os copinhos, a tradução. Às vezes até aqui foi algo que foi pensado. Ali foi calculado. Mas tem outros tradutores que nem sabem direito, coitado. É igual a Salmo, Salmo 91, ele traduz duas vezes. Qual? É o que habita no esconderijo do Altíssimo e o outro que é diferente. A Bíblia da mulher já fala diferente. Na tradução. A tradução. Não, isso vai vir de tradução da tradução. Você fala alguma coisa? É que ele fala, né? Isso é interessante a gente trabalhar isso dentro de aula, né? Sala de aula. Mas tocar nesses assuntos aí, dependendo do ambiente, abre o precedente até para eles, quem não é crente, dizer: tá vendo? A Bíblia está alterada. Prestar atenção, isso que ele falou é importante. O que eu falei? Tem coisas que lá na minha igreja às vezes eu nem falo. Geralmente, se tiver toda a igreja, agora com um grupo de obreiros, uma reunião de obreiros administrativa, são coisas que a gente pode falar. Eu já vi pessoas da convenção nacional, da mesa diretora, lendo esse versículo desse jeito, sem motivo. Chega de dor, né? Meu Deus do céu. Na sua Bíblia, já veja, se tiver o sem motivo, já entendo que não tem esse sem motivo, não. É qualquer que se polemizar.
Um 3 sempre tira. Viu que eu quero entender o que é bom? Como é que eu descobri isso? Na crítica textual histórica. A história me revelou a verdade. É importante ou não é, Deus, para a gente conhecer esses detalhes? E detalhe,